Alguns anos atrás, eu fui convidado para fazer um trabalho acompanhando a Copa em Paris. E foi tudo de última hora, né? Me telefonaram, disse, você quer, não quer, tem que resolver agora. Eu falei, bom, eu quero, né? E eu fiz a última viagem do Concorde, que saiu do Rio de Janeiro para Paris, parando em Dakar. E é claro que isso para mim já foi uma experiência muito importante, quer dizer, toda aquela experiência da viagem, a velocidade, tudo isso, para mim, a percepção sensorial é tocante, foi tocante, é tocante. Bom, eu fui e fiz a viagem. Quando eu cheguei em Paris, de manhã cedo, era o jogo final, eu entrei no metrô, eu estava com dois amigos meus brasileiros, e fiquei olhando para o pessoal no metrô, virei para os caras e falei, esse pessoal aí está viajando de um lado para o outro, isso aí, eles estão zanzando ou estão indo para o jogo? Os meus amigos disseram, não, estão indo para o jogo. Eu tive uma pré-intuição. Falei, ixi, vai pegar mal. Vai pegar mal isso aí. Fomos para o estádio. Quando chegamos no estádio, quando a torcida se levantou para cantar a Marselhesa, o presidente da França ali presente, eu me lembrei de uma passagem de Napoleão. Napoleão dizia, me deem a Marselhesa e 5.000 homens e eu ganho qualquer batalha contra 50.000 homens. O efeito hipnotizante, a transcendência, a contaminação, a pregnância histérica da música marcial, dissolvendo todas as tribos na massa. Eu olhava para aquilo. De manhã eu tinha feito um outro passeio, saindo de Londres, né? Pelo trem, e eu vi uns rapazes no vagão. E eu nasci em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E os caras também que estavam comigo eram também mineiros. E a gente começou a contar piada. E a gente se esqueceu que estava na Inglaterra e ficamos pensando que estava em Juiz de Fora. E dava risada e contava piada desse. E eu percebi que alguns rapazes estavam olhando de maneira muito estranha. E eu vi neles aquele olhar do animal que tem ao mesmo tempo sede de sangue e medo. Aí nós saímos, levantamos, fomos até o vagão ali para comer alguma coisa, e eu virei para o Alberto Dutra, que hoje foi embora na época da ditadura do Brasil, é médico em Londres há 30 e poucos anos, e virei para o Alberto e falei, mas que coisa esquisita, por que os caras não param de olhar para a gente, né? Falei, que diabo que é isso? Por que eles olham assim para a gente? O Alberto disse, eles são os chamados hooligans, e eles também vão hoje lá para o jogo. E eu pensei comigo, será que vai dar pancadaria? Não vai dar? Mas quando começou a Marselhesa, não tinha mais pancadaria. E eu virei para o Dutra e disse, não tem pancadaria, não vai ter jogo. Não tem dúvida, é impossível enfrentar num golpe lúdico de futebol essas tribos todas reunidas, com todos os apelos irracionais que vêm de épocas priscas, de eras de antanho,
na alma de cada um desses francos. A besta está solta, o animal está rugindo. Não é um hino vestibular de futebol, é um grito de guerra. E aí, quando os nossos jogadores começaram a cantar o nosso arrastado hino nacional, eu disse, bom, ouviram do Ipiranga. Aí, chegando em São Paulo, o Boris Casoy me telefonou, perguntou se eu estava disposto a dar uma entrevista sobre o jogo. Eu falei, tá bom, vamos lá, Boris. Do meu lado estava o ministro Zé Gregory. E eu contei no ar essa história que eu estou contando para vocês. E o Boris, assim, meio surpreso, eu achei até meio aborrecido, falou, bom, mas é o nosso hino. Eu só queria que a gente cantasse o quê? Eu virei e disse, bom, eu acho que para responder aquelas tribos reunidas numa justa medieval, nós temos um hino. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Quando eu saí dali, o Gregory ficou em dúvida se brigava comigo ou dava os parabéns. No fim, ele é um sujeito gentilíssimo, deu os parabéns. Quando a gente fala de tribo, nós nos referimos à lealdade e traição. De alguma maneira, de alguma sorte, amadurecer, crescer, se desenvolver, significa trair, significa abandonar. Significa ir na contramão. A mão implica em sacrifício de sonhos, de visões, de ideais. Implica em barganhar e negociar. Pela minha formação intelectual, pela minha tradição intelectual, eu estudei em colégio evangélico em Juiz de Fora. Minha formação foi um mix dessa formação evangélica, 1 hora por dia, todos os dias na Assembleia do Instituto Gramber, e a formação judaica na minha casa, que era uma formação talmúdica. E talvez vocês saibam, alguns pelo menos saibam, que o Talmud, ele é uma composição de colcha de retalhos. É o que o americano chama de ketchup. É uma composição aparentemente sem nexo, mas que, vista no conjunto, tem uma estética ainda que assimétrica. E de alguma maneira, isto me foi imposto pelas circunstâncias biográficas, e é assim que eu